Olá! Oiê, tudo bom? E Boa noite. boa noite. Eu só quero saber se me ouve e me vê, que é sempre uma dúvida que a gente tem. É, eu te ouço perfeitamente e te vejo perfeitamente. Se alguém Ah, aí então tá joia. nos comentários puder dar o feedback também, seria ótimo. Não, porque Vamos ver se nos veem. infelizmente a gente não tem essa sensação de que será que estão me ouvindo? Será que tá? Porque às vezes para nós dois está tudo É, ok. Como- sim. eu estou brincando comigo mesma, assim, saudade de dar uma aula, né, minha filha? Nossa, saudade de ter aula também, né? Ó, eles estão falando que está vendo e ouvindo perfeitamente, tá, Ai, que professora? bom, que bom. É Acho que porque então podemos dar início, né? Pode falar. podemos. Eu quero primeiro agradecer demais o convite. Como eu falei, Imagina, a honra é saudade nossa. de dar uma aula, e na verdade eu não quero nem dar uma aula, mas saudade de ver vocês. Eu quero parabenizá-los, em especial ao Benedito, né, o professor José Benedito. O PET ele é uma conquista que foram anos de luta para conseguir, e finalmente ele está aí. E a beleza é saber que, em plena loucura, caos, vocês estão funcionando de uma maneira brilhante, mostrando que Ah, pesquisa, ensino, na forma de extensão, é algo que está aí. Então, eu queria parabenizar todos os alunos envolvidos, em especial ao Benedito, que a gente sabe que está aí ralando, trabalhando. Então, meu carinho. inclusive, ele está aqui mandando boa noite pra gente. Não, porque a gente. Peraí, que eu vou fazer um negócio aqui. Eu pareço uma maluca, porque eu entro duas vezes no. Eu entro pelo computador e pelo. Porque aqui eu não consigo acompanhar, né? Ah, Então, vamos lá. bom, Obrigada, me chamaram para vamos falar lá. de morte. Morte e filosofia, adoro esse tema. Não, quem não gosta? Então, vamos lá começar. A professora Georgia é mais uma aqui que eu tenho o imenso prazer de estar mediando e que dispensa apresentações, mas como sempre, temos que fazer, dar as honrarias a quem é devido, né? Então, vamos lá para dar continuidade à nossa quinta live sobre perguntas existenciais da filosofia. Vamos falar hoje com a professora doutora Georgia Amitrano, para comentar então sobre o tema morte e filosofia. A professora Georgia, ela, ela tem formação com ênfase nas áreas de filosofia política, ética e estética contemporânea. Ademais, também é professora, é coordenadora do grupo de estudos de alteridade e filosofia contemporânea da Universidade Federal de Uberlândia. E agora vamos ter aí por uma hora, até a live nos dá o tempo limite, poder ter esse prazer então de ouvir a professora falando Até a sobre a hora que ela morte e a vai filosofia. cortar. Agora eu estou aqui olhando o Benedito, aí que eu consigo ver, né? É, Sim, essa turminha maravilhosa mesmo, Bené. A gente tem o privilégio de ter excelentes alunos, um futuro brilhante que eu espero que vocês sejam mil vezes melhores que a gente, nos superem sempre, que vai é ser para isso que difícil, mas estão vamos feitos. tentar. Vocês são feitos para superar a gente. Lembre-se disso. Já que vamos falar em morte, a gente vai falar um pouquinho de esperar paz também, né? Da todas as formas de paz. É um tema interessante a morte, porque todo mundo acha que falar de morte é falar de alguma coisa triste. Uhum. Mas, na verdade, eu acredito que não. Eu vou falar de morte, mas eu gosto sempre de conversar, apesar de ter dois textinhos aqui prontos para vocês. Mas eu acho Ótimo. que a ideia do conversar é interessante. Até de 2000 até 2008, quando eu faço concurso para a UFO, para professora, meu e-mail era morte feliz, numa referência Adorei. a um livro que é uma paixão, que é a Morte Feliz do Camus, que não é a melhor obra literária, mas que é uma, para mim, uma das obras mais completas dele, mesmo ele não tendo finalizado. E falar de morte é algo que transcende Ocidente, Oriente, todas as culturas tratam da morte.
a morte, ela faz parte da vida. Não existe vida sem morte. Então, é interessante, eu vou pegar por aquilo que, obviamente, é o mais fácil, até porque eu também ando tateando outras culturas, e como falo, é tatear. Eu tenho um amigo que fala que há uma diferença entre ler e estudar. Eu estava lendo, agora eu comecei a tatear os estudos, e é muito diferente, então, muito incipiente, mas todas as culturas que nós, principalmente da filosofia, temos, a gente passa o tempo inteiro falando da cultura judaico-cristã, que é a cultura que não precisamos ser cristãos, né, judeus, para ela estar inserida em nós, e a cultura grega. Em ambos os casos, quando a sabedoria é descoberta, seja porque Prometeu roubou o fogo e deu ao homem, seja porque Adão quis comer da árvore do conhecimento e culpou a pobre Eva, né, que não sabia de nada da história, o que foi tirado do homem? A eternidade. Não estou falando ainda de infinitude, estou falando de eternidade. Então, o que nos é tirado miticamente? O viver para sempre. Esse eterno. Então, algo que desde os antigos nos é colocado é de que nós somos seres para a morte. Usando bem a expressão heideggeriana, somos um ser para a morte. Nós nascemos para morrer. Então, é imanente, está ali, é dado, faz parte da nossa existência. Então, falar de morte é necessariamente falar de vida, é necessariamente falar de existência. É saber que existir... Olá, Bruno! Ah lá, eu vejo as pessoas. Saber que existir é existir com um ponto limite. Ao mesmo tempo, já que é um pet, né, de filosofia, o nome, inclusive, é paideia, um nome bem grego, paideia. Eu adoro particularmente, eu penso em algumas questões. Então, vamos começar pelo mito e vamos pegar um pouquinho da ideia de potência e ato. E aí eu vou encaminhar para as outras questões. Eu vou tentar não ser longa demais para a gente poder conversar um pouco. A seu tempo. Quando a gente pensa, eu penso sempre na sentença de Celeno ao rei Midas, que para mim é uma das sentenças mais fortes e que me marca. Né? Quando o rei Midas pergunta a Celeno e ele responde: o que é melhor para ti? O melhor para ti era jamais teres nascido. Mas já que nasceste, o melhor é a morte. Porque vivemos, e aí nós vamos passear por várias filosofias, ou em total querência, ou em total angústia, né? Aquela necessidade de querer mais. Ao mesmo tempo, pensando no mito, já que falamos de Prometeu, né, que roubou o fogo, Zeus fica possesso, então ele vai dar um cavalo de Troia, o grande presente, né, que é um mal aos homens que comem pão, somos nós mulheres, a propósito, na figura de Pandora. Tá lá, não fui eu que disse, tá no Exildo, né? Mas, assim, a despeito da questão do feminino aqui, que não é o que nos cabe, a caixa de Pandora é o que tem de interessante. De todos os males, o último e o pior deles é o que fica preso. É a esperança. Que nós, com o cristianismo, travestimos esperança de algo positivo, mas que para os gregos é algo negativo. E por que é negativo? É negativo porque faz com que você tenha uma expectativa sobre algo que você não tem arbítrio, que é só a morte. Então, ao falar de morte, a gente fala exatamente de existência. Então, eu estou pegando esses pontos aqui e depois vou pegar um ponto sobre ato e potência. Não importa se eu seja um embrião, não importa se eu tenho 100 anos.
eu ainda sou potência de alguma coisa. Eu não sou inato completamente em tudo. Não é verdade? Eu sempre sou um embrião, é um ser humano, né, em potência. Uma criança é um adulto em potência. Um adulto é um idoso em potência. Um idoso pode ser sei lá, centenário, sei lá como se fala isso, em potência, né? Pode ser uma pessoa morta em potência. Então, nós sempre somos alguma coisa em potência. Ou seja, nós só temos aquilo que somos. Uma pessoa morta, né? Nós só temos aquilo que somos. E o que é aquilo que somos? É o nosso presente. Então, para falar de morte, eu tenho que falar de vida, de existência, de potência, de ato, de esperança como mal. E por que esperança como mal? Exatamente porque nós nunca temos futuro. Não existe futuro. Quando o futuro chega, ele é sempre presente. Uhum. Eu gosto muito de uma expressão da Hannah Arendt no Entre o Passado e o Futuro, que nós estamos sempre entre o passado e o futuro. O passado acabou. O que nos resta dele não é nem saudade, é nostalgia. Né? Então, ninguém vive no passado. Né? Nós ficamos apegados ao passado. E ninguém vive o futuro. E isso pode criar problemas sérios. Por quê? Porque as pessoas podem achar que a gente não faz previsão de futuro. Previsão, não estou falando mandinar, não. Eu estou falando previsão num sentido de um prognóstico, de construir algo para se o futuro chegar. Só que você nunca sabe se tem futuro. Você só tem presente. E ao só ter presente, a morte está sempre no presente. Ela é sempre algo por vir. Tem uma expressão que eu amo, que é viver já é um risco. Viver é um risco. Simples fato de você estar vivo, você está em risco. Então, não, mas você vai se arriscar? Ninguém aqui está mandando você pular, né, de um edifício de 10 andares para pensar o que vai acontecer. Ninguém está dizendo não pague suas contas. Não é disso que se trata. Não é dessa relação. A relação está em que tipo de vida eu tenho. Então, ao falarmos de morte, eu vou falar, e eu vou começar por um autor que é muito complicado para mim, que é o Heidegger. É um autor que eu, por causa do Camus, eu acredito, e por causa da minha formação também, eu acredito, eu nunca tive muita simpatia. Porque aí o Camus não gostava dele, eu também passei a não gostar, né? Você vai estudar um autor quando você é muito nova, e ele está sempre no meu pé. Seja com Albert Camus, seja com a Hannah Arendt, ou seja, eu não quero ele, mas ele me quer, ele me persegue. Ele me persegue. Eu posso não querer, mas ele me quer. Então, eu queria falar um pouquinho dele. E por que eu quero falar um pouquinho dele? Porque ela não de fato, a morte, né, para o Heidegger, ela não é de fato uma simples presença que ainda não entrou em ato. Por isso que eu falei da gente falar do ato, né, da potência. Não é algo que um dia vai acontecer. Ela não é algo que falta como último na existência da gente, né? Ela é, antes de tudo, uma iminência, perdão. Algo iminente. Algo que a qualquer momento ela pode chegar. Não existe isso. Ela pode te acontecer da noite para o dia. Eu sei que, infelizmente, se eu parar aqui e chamar um por um das pessoas, das 28 pessoas que estão aqui conosco, alguém vai contar de alguém que se foi. E de alguém que se foi, pode ter sido por uma doença, pode ter sido, né? E no momento como esse que nós estamos vivendo, que a pandemia, ela é isso. É iminente a morte. A pandemia, a guerra,
elas são muito similares, né? Eu gosto da expressão peste exatamente por isso, porque a peste e a guerra elas são similares, porque elas têm em comum a morte nos esbofeteando. Só que há uma diferença. A morte vai nos esbofetear sempre. A diferença é que na pandemia e na guerra você tem situações que poderiam não criar morte, você acaba criando morte. Então a gente teria que levar isso, né, em consideração. Então a morte ela é uma possibilidade de ser que o próprio ser, né, nós, né, sempre temos que assumir. Ela está ali. Ela está presente. É uma possibilidade absolutamente própria e incondicional. E, ao mesmo tempo, é uma experiência extrema. Então, falar de morte é falar disso. E aí eu queria, como a gente está em um momento tão delicado, né? Eu queria falar da morte através da vida. Vocês vão se assustar porque eu vou começar falando do suicídio, né? Mas vamos falar do suicídio para falar de vida. Albert Camus, logo no início do seu segundo, que todo mundo acha que é o primeiro grande ensaio filosófico, mas não é, é o segundo, que é o mito de Sísifo, ele diz: só há um problema filosófico realmente sério, né? Eu estou parafraseando Camus aqui. O suicídio. Saber se a vida vale a pena ou não ser vivida, essa é uma das grandes questões, se não for a maior, da filosofia. É claro que essa é uma questão nossa, é uma questão pós-kantiana. Ela não é uma questão, por mais que eu trate da morte ao longo de toda a história da filosofia, sim, eu vou trabalhar, inclusive o mito de Sísifo vai falar dessa fuga, né? O mito grego da morte. Porque para o grego não tem céu e não tem inferno. Hades não é inferno. Eu costumo sempre brincar, não adianta ser bonzinho, malzinho, mais ou menos. Vai todo mundo para o Hades. Uhum. Né? Quando Ulisses encontra Aquiles no Hades, e ele fala, você deve aqui ser o rei entre os mortos, qual é a resposta que Aquiles dá? A resposta é, eu preferia ser o último dos escravos entre os vivos. E é exatamente isso. Qual é a grande questão? É saber se a vida vale a pena ser vivida, mesmo diante da morte. Não, você vai morrer, eu vou morrer, meus filhos vão morrer. Meu pai já faleceu? Sim, vamos. É triste? Faz parte. É triste para nós, enquanto sentimento, enquanto subjetividade. Mas é a realidade que se impõe. A grande questão não está saber se vamos morrer ou não, isso é um fato. Né? Como eu falei nos mitos, seja Prometeu, seja, né, seja o homem de Prometeu, seja o Adão, primeira coisa que tiraram da gente para a eternidade, a segunda que nos impuseram foi o trabalho. Então, vai trabalhar para sobreviver, meu caro. Não vai ser nem eterno, nem vai ficar aqui de bobeira. Então, a tirada desse paraíso, esse paraíso perdido aí nosso, é exatamente nos colocar diante da nossa finitude. Para que servem os mitos? Não importa quais são eles. Eles servem para ilustrar essa realidade que nos é imposta. E a grande questão é, vale a pena ficar vivo? Ou será que eu tenho que seguir? Por isso que eu comecei com Seleno, a frase de Seleno. Já que nasceste, o melhor de tudo para ti é a morte. E aí nós vamos falar desse nosso homem, porque essa questão é uma questão nossa, mesmo que ela apareça. Por que ela é uma questão nossa? Porque ou nós íamos para o Hades, ou, como em todas as grandes mitologias, há sempre uma expectativa de um além, de um amanhã. Talvez, por isso, os gregos sejam os mais sábios nesse sentido, de saber que a esperança é um mal.
Porque já que eu espero por outra vida, eu deixo de viver essa que é a única que eu sei que eu tenho. Então, falar de morte em filosofia, à luz de um século XXI, em plena pandemia, né, com a peste nos esbofeteando, ou seja, por mais que a morte esteja ali na sua iminência constante, porque o simples fato de estar vivo nos coloca com ela, toda essa situação nos coloca também diante dessa estrutura. Minha pergunta é: vale a pena viver? A vida vale a pena? É que a pergunta do Camus é muito bonita. A vida vale a pena ser vivida? E aí a gente vai entrar numa questão muito interessante. Por isso que eu quero falar da morte feliz. Porque morrer a gente vai. A pergunta é: eu vou morrer triste ou eu vou morrer feliz? Essa que talvez seja a nossa grande questão. Bom, então vamos pensar por que eu escolhi, né, que eu falei que durante anos meu e-mail era Morte Feliz. Porque esse livro eu não vou dar spoiler, eu prometo, mas ele narra a história de um homem que, dadas as circunstâncias, consegue uma fortuna. Tem até uma relação mitológica, porque tem a primeira personagem que morre se chama Zagreus. Para quem não sabe, Zagreus é o primeiro Dionísio, né, que tem que morrer para que Dionísio, né, renasce. Então, ele nasce desses Zagreus, de certa maneira, né, porque ele nasce a partir, né, da morte desses Zagreus. E esse homem fica rico, mas ele é doente. Ele fica tuberculoso. Camus abandona esse livro, vai escrever outro. Ele fica tuberculoso e ele resolve, aí vem as histórias do Camus. Para quem não sabe, Camus era um homem, digamos assim, não muito fiel às suas esposas e um tanto quanto volúvel nos seus relacionamentos. Então ele tinha 1, 2, 3, às vezes 1, 2, 3 ao mesmo tempo. É complexo até para mim, mas ele tinha um grupo de amigas às quais ele visitava, e isso é um fato histórico, que ele chamava de as burrinhas. Não vamos comentar, vamos não vamos fazer um parênteses aqui, senão a gente não sai da live sobre a morte. E nesse livro, ele é um tanto quanto autobiográfico, ele traz a história dessas burrinhas numa viagem à casa delas, em que elas estão como amiga. Então, vamos dizer assim, Camus, Tísico, 3 mulheres, né? Entendemos a cena, não preciso explicar mais nada. E o que acontece nessa história? Só para que às vezes dá uma travadinha aí, para mim você fica rodando, fica aquela bolinha. E o que está em jogo aqui? Ele doente, e essa amiga dessas meninas, as quais ele tinha esse apelido nada machista, né? Nada misógino, vamos colocar assim, ela pergunta para ele se ele não, né, para a personagem, que se chama Meursault também, se ele não tem medo de morrer. Afinal, ele é tísico, ele é tuberculoso, ele está nadando, ele está bebendo, ele está fumando, ele está fazendo tudo o que ele não pode. E a pergunta dela passa por 2 momentos que são muito interessantes. Ela pergunta para ele assim: você não tem medo de ser. Eu vou dar spoiler, eu vou ficar só nessa pergunta. Você não tem medo de morrer? E ele fala: não. Mas se você não morrer, se você morrer, você vai ser. Vai ser menos tempo feliz. E a resposta dele me marca profundamente. Porque a resposta da personagem é a seguinte: ninguém é mais ou menos tempo feliz. Ou se é feliz ou não. E a morte é apenas um acidente nesse caso. E é a partir dessa ideia de que ninguém é mais ou menos tempo feliz que eu vou falar de morte como vida. Vamos pensar nesse mundo que nos assombra, porque ele nos assombra. Eu sei que o planeta Terra um dia vai se extinguir, eu não sou criacionista, eu sou
uma cientista, então um dia o sistema solar vai acabar, blá, blá, blá. Tudo bem, beleza, estou sabendo disso. Todavia, entretanto, até isso acontecer, caso não exploda um planeta, né? Caso não exploda um planeta, eu costumo brincar, dá para encarnar, reencarnar, encarnar de vez, dizendo, né? Bom, o planeta está aqui, o planeta Terra está aqui, a existência está aqui. E simplesmente nós vamos morrer, o planeta vai ficar. A gente nasce com a sentença de morte. É algo que vai ter. A gente não... Então, viver por si mesmo é um absurdo, porque eu nasço para morrer. Eu sou um ser para a morte. E eu vivo o absurdo da existência. A minha relação com o mundo é um divórcio perpétuo, não tem chance de pazes. Não adianta que não há reconciliação. Por que não há reconciliação? Porque eu morro e o mundo fica. Diante disso, porque eu não... E aí vamos a Kant, né? Porque aquilo que eu falo é uma questão pós-kantiana, a morte de Deus, a impossibilidade de conhecer Deus, não é a impossibilidade de crer em Deus, é, né, um Deus cognoscível. Diante dessas questões filosóficas que se apresentam para nós, o que eu tenho? Eu tenho a certeza da morte e de que o mundo fica. Exemplo disso, tirando 1, 2 ou 3, quem aí sabe quem foi seu bisavô, tataravô? Como dizia meu pai, que banda ele tocava, que instrumento ele... Morreu. E o mais interessante, não marcou o mundo. A maioria de nós sequer sabe o nome. O nome, a cor da pele, onde nasceu. Não é verdade? Então a pergunta fica, vale a pena viver uma vida plena mesmo diante disso? Eu digo para você que sim. Porque morrer também não é só morte física. A morte, ela tem várias possibilidades. Quantas pessoas vocês conhecem? Só não dê nomes, por favor, só pensa, focaliza, né? E são mortos-vivos. Eu tenho uma história engraçada de um colega do meu irmão, que é muito mais novo, a gente levou para uma festa, ele pediu carona, a gente deu, e é óbvio que a gente esqueceu o garoto. Porque ele nada dava no mesmo, sério. Quantas pessoas passam por nós? Porque ele era uma pessoa que, se estivesse ou se não estivesse, isso é muito triste. Mas isso tem um porquê também. E a gente vai chegar lá. Porque estar vivo não é andar, falar e comer. Não é o simples convívio com as pessoas. Estar vivo é um pouco mais que isso. Estar vivo está na sua relação com o mundo. E a despeito de crenças, porque você pode ter uma crença, você pode acreditar em algo, você pode pensar numa transcendência, a única certeza que você tem nas mãos é essa vida. Você não tem outra. Por mais que você tenha uma crença e uma fé, não é em vão que ter fé é crer no absurdo, é no desconhecido. Naquilo que é impossível de você alcançar, a não ser como sentimento. É uma certeza íntima, mas que você não é capaz de tocar. E convenhamos, por mais que eu tenha crenças, até tenho medo, né? Se alguém acabar de falar para você, baixar alguém aqui e falar assim, ó, eu aqui, né? Eu não encontrei ninguém. Eu não encontrei ninguém que tivesse efetivamente voltado.
Mesmo que eu possa ter a crença de que aquele é uma reencarnação, que aquela pessoa está incorporada. De fato, pelo menos eu nunca vi ninguém, não sei você, que se materializou e veio contar como era o outro lado. Brincadeiras à parte, eu posso ter a minha fé. Quem disse que a Geórgia não tem as crenças dela? Mas a realidade que se impõe a mim é a realidade desta vida. E é essa vida que eu tenho que viver. Se ela é uma droga, se ela é horrível, se eu vou morrer de qualquer maneira, qual é o sentido de eu me manter vivo? Por isso a pergunta do Camus, que o que vale a pena, a pergunta séria é o suicídio, se vale ou não a pena viver. E os vários tipos de suicídio. Então você tem o suicídio em vida, que são aquelas pessoas que se apagam, não é? São essas pessoas que a gente... Todos nós temos uma história de aquele indivíduo que a gente foi a uma festa e alguém fala, você não lembra de fulano? E todo mundo, fulano estava na festa? Ninguém viu, né? Então são essas pessoas, que são as pessoas que se apagam, as pessoas que param de viver em nome de um amanhã, de uma esperança. Volto a falar, não tem a ver com crença, não tem a ver com projeção de um futuro, que é importante projetar o futuro. Vai que eu estou vivo, né? Então, eu tenho que ter um mínimo de projeto. Mas a questão é essa, de deixar de viver o agora em nome de um amanhã desconhecido. Então, a grande questão está, se a morte ela é sempre presente, se a morte ela está sempre aqui, se a morte é uma questão que não me deixa escapar em momento algum, ela está ali me cutucando, como é que eu faço para ser feliz nesse mundo que não tem razão nenhuma de ser para mim, já que eu sou um ser para a morte, em qual a minha crença é a minha crença, mas eu não sei realmente se eu vou dar de cara com aquilo? E tem implicações isso muito interessantes do suicídio com o assassinato. Se der tempo, até falo um pouquinho. Sim, porque se eu negar o suicídio, como é que eu vou aceitar o assassinato, né? Impossível. Mas a gente chega lá. Como é que eu faço? E aí, é claro que a Geórgia faz as escolhas filosóficas. Isso é uma escolha filosófica. Eu escolho Albert Camus, que para mim foi uma das melhores respostas. Acho que Heidegger vai dar umas respostas muito interessantes na medida em que a gente fala sobre autenticidade e inautenticidade. Né? E aí eu quero brincar com o Nietzsche, eu gosto de brincar com os filósofos de vez em quando, já que é um bate-papo, a gente não, né, tem que trazer... Então, assim, vamos pensar o que é uma vida inautêntica, né? Eu penso muito, enquanto Heidegger também leu Nietzsche, enquanto talvez a expressão, né, de rebanho seja interessante. E por que ela é interessante? Exatamente porque qual é a vida inautêntica? Aquela vida que vai. Né? É aquela vida que... Mas é assim. Você faz filosofia... Segue o baile. Hã? Fala. A expressão segue o baile. Segue o baile. A gente fez filosofia. Não conheço um que não tenha feito, que não tenha sido chamado de maluco. Vocês conhecem algum? Se conhecem, eu não conheço. Mesmo que não tenha sido pela família, porque tem família que apoia, vai ter sempre alguém lá fora, mas você é doido. O simples fato da gente romper com esse padrão significa que eu estou dando sentido à minha existência, não é o mundo que está dando sentido para mim. E aí é que está o erro. A morte, ela é uma questão filosófica, a meu ver, porque ela justamente fala da vida. Morrer, todos nós iremos. Se há um futuro depois da morte, nós não sabemos. O que nós podemos ter ou não é uma crença. Eu posso acreditar, eu posso não acreditar. Eu posso ter fé e me agarrar a ela.
Eu posso simplesmente achar que é uma tremenda baboseira que acabou. Nem o futuro da espécie ou da humanidade eu posso garantir, que para mim é só mudar o nome de Deus. Eu desloco, crio um outro nome. Se eu não conheço Deus, né, no sentido kantiano, eu também não conheço a humanidade, e já dizia Proudhon, quem diz humanidade sempre pretende mentir, né? Eu não conheço a espécie, porque a espécie é mutável, estamos nós aí com um vírus mutante. Então, todas essas relações, elas estão postas. O que eu conheço só a mim, nesse mundo que não me faz sentido, porque eu morro e ele fica. Me resta dar sentido à minha existência. E eu posso fazer várias formas de dar sentido. Eu lembro quando eu estudava Camus, meu orientador me perguntou se uma dona de casa poderia viver o absurdo da existência. E viver o absurdo da existência, ser um homem absurdo, uma mulher absurda, é exatamente ter ciência de que existir é um absurdo, que é um absurdo estar nesse mundo. E para mim não há problema algum. Eu não vejo problema nisso. Desde que eu tenha ciência de que eu sou um ser para a morte, que não há nenhuma certeza do amanhã e que eu só tenho hoje para viver. E se sou eu que marco com meu selo o meu destino, obviamente, né, eu vou ter uma vida plena. Não importa o quanto tempo ela dure, porque ninguém é mais ou menos tempo feliz, se é feliz ou não. E isso tem consequências filosóficas. Por exemplo, quando a gente fala do suicídio, a gente pensa no suicídio físico, certo? E a gente usa expressões muito interessantes. Fulano descansou, né? Fulano, né? Quando alguém morre. Não, estava sofrendo muito, tadinho. Gente, quem sofre é a gente que fica. Não sei. A gente é ausência, não é verdade? Eu não sei se o outro descansou, não. Porque, na verdade, eu gosto de dar exemplos financeiros que as pessoas entendem muito bem. Agora, na pandemia, a gente está tendo algo parecido. Mas eu lembro, que eu sou bem mais velha que vocês, da época do Collor. Quando o Collor segura a poupança das pessoas. Micael, você está ficando cheio de pixels. Você é pixel. Ah, meu Deus. Eu estou vendo, você é quase, eu estou te vendo quase como uma abelha a ver. Enquanto eu não sumir, tá valendo. Então, tá. Pode seguir. Pode seguir, só me dá um tempo aí, me dizer quanto tempo eu estou falando, que eu sou uma pessoa falante. Ainda mais tanto tempo sem dar aula. Não, temos 20 minutos até dar uma hora. Então eu vou tentar ser rápida aqui. Então, assim, a gente diz que a pessoa descansou. Eu gosto do exemplo financeiro, porque o exemplo financeiro é muito interessante, porque é muito mais fácil das pessoas alcançarem. Na época do Collor, muitos empresários se mataram, né? Porque foram à falência, as pessoas não aguentaram. E resolveu o problema? Acho que sim. Não resolveu o problema. As pessoas morreram. O sujeito morre. Não, eu achei que você estava falando da live. Não! Não. Eu estou falando que o problema não resolve quando alguém morre. Não. Quem morre é o sujeito. Quem acaba é o sujeito. O problema fica. O absurdo do mundo não vai acabar porque eu vou morrer, porque o outro vai morrer. Ele fica. Então eu vou escolher se eu vou ter uma vida plena ou não. E sabe como é que eu sei porque que a morte pode ser feliz? E aí eu volto a Camus, que está sendo a minha inspiração aqui. Né? Eu podia falar de vários outros, mas eu resolvi falar do meu filósofo de cabeceira, né? Porque se no último momento, na hora daquele último suspiro derradeiro, dizem que a vida passa pelos nossos olhos, né? Como se fosse um flash. Eu sei se a vida valeu ou não ser vivida.
por mais curta que ela tenha sido. Eu sei se eu aproveitei ou não. Então, da mesma maneira que tem o suicídio físico, eu tenho o suicídio filosófico. Né? O suicídio filosófico é aquele em que, no lugar, né, de eu me manter agarrado ao mundo, eu vou tentar transcendê-lo. E aí eu posso transcendê-lo pela religião, pela política, pela espécie, eu posso ter várias espécies de suicídio. Camus aponta Kierkegaard como aquele, por exemplo, que encontra o absurdo da existência, mas não o suporta e o salta, né, para a religião. Então, você tem vários, ele vai falar de Russell, vai falar de Asper, vai falar de Sartre, né, a própria política, né, ele vai dar exemplos, é que a gente não tem tempo para falar isso, seria um curso inteiro, que são aqui vários livros, né, os dos heróis absurdos, que seriam os artistas, os amantes. Não, não ele, Camus, porque o Camus era um galinha. Camus não serve. Camus não serve. Mas ele fala do Dom Juan. E por que ele fala de Dom Juan? Porque Dom Juan, ele literalmente amava cada mulher. Então ele vivia... É claro que eu acho que o Camus estava meio inspirado nele mesmo. Mas, se a gente parar para pensar, né? Que ele amava cada um. Então ele vivia mais de uma vez em cada amor. Ele vai falar do artista, do ator, que pode viver várias vidas nos personagens. Né? E o último para ele é o literato, que é aquele que escreve várias personagens, vive várias personagens. Então, seriam os grandes heróis absurdos, aqueles que ultrapassam a... Não importa se o livro vai sobreviver. Não importa se seu nome vai ficar. O que importa é que você marcou a sua existência. É você que marca, não é o outro. Isso é muito importante para você. E aí, tu passar com a questão psicológica, a questão da autoestima, do autorreconhecimento, das limitações, seria fantástico. Mas o que eu acho muito interessante é que, ao recusar o suicídio, porque isso é uma recusa, ou seja, se entender tempo de vida, se você se realiza, marca o mundo com seu ser, não importa que ser é esse, desde que ele seja seu, consciente do absurdo que é a sua vida, a sua morte sempre é feliz. Porque não tem amanhã, nunca há amanhã, só existe hoje. Porque amanhã é hoje. Quando amanhã chegar, ele é sempre presente, ele nunca é futuro. Então não pode deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Ninguém está mandando aqui vocês serem consequentes, não é isso. Mas é a realização plena do hoje. Por que que não, você vai juntar dinheiro a vida inteira, aí o dia que você se aposentar, agora, sei lá, com 75 anos, você vai viajar para a Europa. Bum! Aos 60 tu teve um infarto no miocárdio, morreu. Não foi para a Europa. Não faz nenhum sentido lógico para a existência. Isso tem uma consequência muito maravilhosa. Porque não vale a pena se suicidar. É claro que a gente entende as relações psicológicas do suicídio, subjetivas. Ninguém está negando isso, nem podemos brincar com isso. Mas negar o suicídio significa negar que a vida não vale a pena ser vivida. A vida vale. Mas olha só, se eu nego o suicídio, e eu digo que ele não resolve o problema, ele elimina o sujeito, e não deixa com que aquele sujeito marque o mundo com seu selo, como é que eu posso aceitar o assassinato? Quem nega o suicídio, não que não se suicide, isso é muito interessante, né? Como falamos, há questões psicológicas, mas se eu nego o suicídio como forma de escapar à dor da vida,
Porque viver é um risco. Viver é doloroso. Viver é ser para a morte. Viver é viver para morrer. E é mesmo assim, eu escolho marcar o mundo com meu selo, como eu posso aceitar que um outro seja eliminado e não tenha o direito ele de marcar o mundo com seu selo. Então, ao falar de morte, eu posso escolher várias maneiras, mas eu acho que talvez em tempos de pandemia eu possa falar da morte através da vida. Não da vida banal dos rebanhos, que podem ir ao shopping, que podem... Mas eu quero voltar ao normal. Numa boa, que a gente não volte ao normal, pelo amor de Deus, pelo amor das deusas, pelo amor de ninguém. Não importa que a gente não volte, que a gente tenha um mínimo de possibilidade de respeito ao outro, acolhimento às diferenças. Porque aí eu evito o suicídio e, consequentemente, o assassinato. E eu não preciso nem matar fisicamente para matar o outro. Há muitas formas de assassinato. Então, assim, já que a gente falou de morte, trazer a morte como feliz. Tem muita coisa que eu quero fazer na vida? Ah, eu tenho. Mas talvez, se eu morrer hoje, a Georgia morre feliz. Lindo. Espero deixar para perguntas. Eles estão perguntando se a gente viu as perguntas. Eu tirei uns prints aqui das perguntas. Eu espero que eu tenha printado todas. Consegui. Ah, a gente tem tempo. Agora a gente tem tempo. Vamos ver aqui. Eu marquei a pergunta dele sim. Mas antes tinha uma outra professora que ela fala assim: se não acreditar em nada pode gerar a depressão? É da Catarine Monteiro. É da Catinha. Eu conheço a Catarina Monteiro. Bom, eu não sou psicóloga. Isso tem que ser muito claro. Não faço esse trabalho. Eu, particularmente, nunca trabalhei com filosofia clínica. Acho que o psicólogo que é a pessoa responsável. E eu acho que não. Para mim, não tem problema nenhum. Eu crer ou não crer. Porque exatamente, eu creio na minha existência. Eu conheço muitos ateus. Muitos ateus. Eles são muito felizes. Ninguém tem depressão, ninguém tem problema nenhum. E quando tem depressão, são por outras razões, não é por uma crença. Na verdade, ao pensar na morte e na vida, a ideia é o que eu tenho, eu costumo brincar, o que eu tenho para hoje. Eu tenho essa vida. Então é nela que eu vou me realizar. Eu costumo brincar que há uma pergunta se Camus seria ateu ou não, e eu falo assim, ele sempre deixa isso meio que num suspense, como se ele fosse, mas se você pegar as respostas, parece que ele está sempre tipo, fazendo uma pegadinha. É aquela história, se tiver outra vida, opa, peraí, estou na fila, sou o primeiro dela. Mas eu não tenho como ter certeza. Então, a minha crença é a minha crença. A questão não está no acreditar, não está no ter fé, está em deixar de viver esta vida em nome de uma vida que você não sabe se vai ter. Uhum. E é interessante que eu brinco até com a questão do cristianismo, que isso é uma questão muito cristã. Os gregos não iam falar disso. Né? Quando a gente pega as tradições de Yorubá, Jejes, africanas, não vão falar disso. Mesmo com seus deuses, essas relações não estão, é uma relação muito cristã, né? Nem tão judaica, bem cristã. E aí eu penso em João. Gente, tem um quadro, eu acho que é Giotto, é o Greco, agora me deu um branco, que é exatamente o juízo final. Vai virar tudo uva passa, gente. Ou seja, quantos são os escolhidos? Então, até nessa dinâmica do crer em alguma coisa, é algo que, mesmo assim, pode não rolar para ti. Então, o tempo inteiro, se eu for me ater realmente às relações bíblicas, ou se eu for me ater aos vários mitos,
que quando eu vou pegar... porque eu tenho me debruçado um pouco agora nos mitos iorubás e Gês, e tenho lido alguns mitos indígenas. Os indígenas, por incrível que pareça, são muito mais difíceis, porque também a gente tem muito pouco material, né, dentro dessa área para nós. Mesmo assim, a coisa não é tão colocada dessa maneira, porque você tem tantas possibilidades. O mesmo mito é narrado de tantas maneiras diferentes, diferente do judaico-cristão, que você tem um documento, mas que também é um documento escrito por homens. Uhum. Né? Então, assim, a questão não está na crença. Eu posso crer no que eu quiser. Eu posso crer em reencarnação, eu posso crer em Jesus Cristo, eu posso crer em Alá, eu posso crer, sei lá, em Deus e serpentes, eu posso crer no que eu quiser. A questão é deixar de viver esse mundo, essa vida, em nome de uma vida, em nome da esperança. Numa outra vida que pode, mesmo que exista, pode não acontecer comigo. Tem isso. Mesmo que ela exista, pode não ser para mim. Então eu deixo de viver a única que eu tenho. Lindo. Agora, não acho que dê depressão, porque eu penso muito ateu que é menos deprimido que é muito religioso. Então, não, não vejo isso como um problema, mas aí é subjetivo. Só um psicólogo mesmo, no caso. Sim. Qual é a outra pergunta? Maravilhoso, professora. Já temos aqui, eu printei 4, então vamos nos ater a essas 4, ok? Já foi uma, faltam 3, daí finalizamos, ok? Tá joia. Eu fico aqui por horas. É o meu momento de alegria. É bom, né? Pra gente também, acredite. É do... O arroba dele está Brizart, mas não sei. É da Tati. É da Tati? Tá bom. É da Tati. Uma pergunta. Comente a frase do Bolsonaro nesta pandemia que morrer todo mundo vai. É natural da vida. Fazer o quê? Concordo. Essa é a pior parte. Morrer todo mundo vai. E lembra que quando eu comecei a falar, eu disse que havia uma diferença entre determinado tipo de morte? Lembra que eu falei disso? Que a diferença entre morrer e ocasionar a morte do outro? Sim, morrer todo mundo vai. É um fato da vida. A pergunta não é essa. A pergunta deveria ser feita aí. Se eu fizer morrer, se eu deixar morrer. Sim, vamos todos morrer. Eu falei, viver plenamente a sua existência não significa ser inconsequente. Viver plenamente a sua existência não significa ser uma pessoa que vai fazer loucuras. Tudo bem, eu posso fazer a loucura que eu quiser, desde que seja para mim. Aí não tem nada a ver, ninguém tem nada a ver com a loucura que eu vou fazer, desde que eu não prejudique o outro. A questão está em eu permitir a morte do outro. Eu quero ficar vivo, eu não quero me suicidar. Eu quero ter uma ambulância e fazer 3 eletros por dia. Eu quero fazer ressonância a cada 2 dias para ver se meu pulmão está legal. Eu quero o melhor médico do mundo, mas eu deixo o outro morrer. O nome disso é assassinato. Na verdade, isso tem um nome mais complexo, porque eu posso ter vários tipos de assassinato, inclusive, né, os crimes de amor, como a gente costuma dizer, né, os crimes passionais. Se eu pensar nos nossos índios, nos nossos quilombolas, nós temos genocídio. Sim, vamos todos morrer. Mas isso não quer dizer que eu possa fazer morrer. Maravilhoso. Respondi, Tati? Vamos para a próxima, então. É da Carluza Ayala. E essa eu não conheço.
Por que a morte é tão difícil de aceitar? E ela complementa. É falta de conhecimento sobre ela ou medo do desconhecido? Medo do Então, desconhecido, né? eu seria mais radical. Na hora de morrer, vamos convir, tem que ter muita fé. Muita, muita fé para achar que vai ter uma luz no fim do túnel. Ninguém quer morrer é justamente porque sabe que a única vida com que pode contar é essa daqui. É, eu aposto, se eu tivesse que fazer uma aposta casando grana, seria essa. Que é verdade, na hora do vamos ver, cara, isso acabou mesmo. Hum. Eu acho que é esse que é o grande medo. Eu particularmente gosto das pessoas que têm muita fé. Elas têm no que se agarrar. Meu problema nunca é se elas têm fé. Meu problema é deixar de viver mesmo com fé. Lindo. Só comentando aqui que ela respondeu, você me conhece sim, de Tuitaba. Ah, tá! Ah, oi! Eu conheço gente, eu conheço gente de tudo quanto é canto. Aí essa hora eu assim, conheço gente de tudo quanto é canto. Oi, 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 oi. Então vamos para a última, professora, que é do Bruno Sankey Do Bruno, e oi, do Bruno. Bruno. E aí ele O Bruno é fala, psicólogo, não é, Bruno? é Bruno é psicólogo. Ele psicólogo. estava inclusive dando alguns comentários aí a respeito do suicídio, É, eu estou da tentando depressão. entrar aqui. Ah, tá. Não, é porque eu não consegui entrar. Agora eu acho que foi. Peraí. Certo. Ah, agora foi. Daí a pergunta dele é assim, ó. Minha questão. Parece importante para viver encontrar ou dar sentido para a vida. Mas como faço isso? Como descubro o sentido da minha vida? Como encontro ou o determino? Eu não posso responder a isso. Só você pode responder. Como ninguém Exatamente. pode responder para mim, como ninguém pode responder para o Michael, ninguém pode responder para ninguém. Micael. É Mikael. Micael, né? Não, é Sim. porque. Não, eu vou dizer, Micael. Aí assim, aí eu falo Micael, não é Michael. Aí eu fico doidinha. Vocês têm uns nomes muito doidos. Como se o meu fosse fácil, né? Mas eu acho que é essa que é a grande questão. Como é que eu vou responder a isso? A vida ela é marcada com o meu selo. E o meu selo não serve para o Bruno, não serve para o João Guilherme, meu filho, não serve para minha mãe, não serve para o Micael. O selo do Micael não que é o meu selo. Só eu posso dar sentido à minha existência. Ninguém. E eu acho que isso é muito interessante, já que alguém falou de amor, alguém botou amor aqui em algum lugar, já sumiu. Vamos É, ver. a gente sempre acha que o amor, né, vai complementar. A gente quer uma metade. Eu sou lá incompleta, a única coisa que eu perdi foram as amígdalas, gente. Pelo amor de Deus. Né? Então, assim, que incompletude é essa que eu preciso de uma muleta e não de um companheiro, companheira, ou de alguém presente? Então, quando a gente pensa em amor, primeiro você tem que entrar na tua casa, no teu quarto, olhar para o espelho e saber que aquela pessoa que você vê, você gosta. E aí a gente começa a. Não, é um trabalho árduo. E por isso que eu falei da terapia, do psicologia. Quando acabar a pandemia, para mim é a profissão do momento. Bruno, você está de boa, vai ter cliente até. E exatamente isso, porque a gente precisa olhar no espelho e gostar da gente. Você tem que tomar ou uma taça de vinho ou uma xícara de café consigo mesmo.
Eu sou insuportável para mim, mas eu gosto de mim. Às vezes, quando eu sou chata comigo mesmo, mas é um exercício. E só a gente pode marcar o mundo com o nosso ser. Ninguém pode fazê-lo pela gente. Porque aí eu tenho uma ideologia, eu tenho qualquer coisa, menos a minha existência plena. E a minha existência só é dada por mim. Claro, e aí a gente tem que fazer uma pausa. Infelizmente, isso é para poucos, até porque a gente vive uma sociedade, né, que ela é excludente, ela é racista, ela é xenofóbica, ela é classista. Então, obviamente, a gente está falando de uma dimensão filosófica dentro de um grupo, mas a gente tem que ter em mente que isso, não, infelizmente, não é para todos, porque eu tenho que alcançar isso, é óbvio, é um exercício, e, ao mesmo tempo, eu posso ter um grupo de pessoas que não vai ter essa estrutura. Por isso que não é privado da dona de casa, mas ela tem que ter acesso a isso. Mas, às vezes, no mais simples, naquilo que a gente... Eu não gosto da palavra humilde, porque eu não tenho nada de humilde. É nítido demais a gente ler, a palavra humildade começa a incomodar. Então, mas, às vezes, no lugar mais simples, onde a gente tem menos instrução, a gente vê a realização plena no sentido que o indivíduo dá. Mesmo assim, também se pode nesses lugares. Talvez o desenfrear, uma palavra que eu odeio com todas as minhas forças, proativo. A pessoa é proativa, eu tenho verdadeiro horror a essa palavra, eu tenho vontade de me esganar quando vem a palavra proativo. Por que eu tenho que ser proativo? Por que eu tenho que ter expediente para fazer as coisas? Por que eu não posso ser mais lento? Talvez ali também esteja o meu sentido. São as variações. Talvez, se eu for fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, talvez esse seja o meu sentido. Mas não pode ser uma obrigação. Não pode ser o mundo que te impõe, e sim você que impõe ao mundo a tua marca. Não sei se respondi. Respondeu ou não, só sei que foi maravilhoso. Ó, não sou a única que não gosta de proativo. Tem um montão de gente aqui. Tá, ó, a Catarina também não gosta de humilde. Tá vendo? Ah, com certeza. Não sou a única. Bom demais, Ai, né? sim. Saudade de uma sala de aula, gente. Ai, realmente, professor. Mas, Saudade. bom, nossa alegria termina aqui, mas outras virão. Eu gostaria de imensamente agradecer a professora por ter aceito o nosso convite, por essa live maravilhosa. E Obrigada. não poderia ter sido melhor, nossa, sinceramente. E Eu que em nome de, agradeço. em nome de todos os membros do PET Pai Ideia, novamente agradeço do fundo do coração que a professora tenha vindo. Olha, eu agradeço demais. Um beijo enorme aí no Benedito, que está fazendo esse trabalho lindo com vocês. E o meu carinho para vocês, porque ele só faz esse trabalho lindo com vocês porque vocês são bons demais para que esse trabalho seja realizado. Quero ver vocês lá na frente de uma maneira muito maior. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, sucesso, orgulho desse pet que vocês não têm noção. Nossa, eu falo do pet, não nas do Infilo, nas outras que eu sou obrigada aí. Meu pet. A gente tem pet. Lindo, produzido. Parabéns, gente, de coração, Muito muito, muito obrigado. obrigada pelo convite. Gente que participou, obrigada.